Para comentar os jornais deste domingo é nosso convidado o filósofo José Luís Nunes Martins. Acaba de lançar o livro Amor, Silêncios e Tempestades, uma coletânea de crónicas publicadas no jornal I. Já vamos falar sobre isso. Bom dia, bem-vindo. Vamos primeiro aos destaques da imprensa de hoje, sem poder fugir muito a um tema central, a detenção então do ex-primeiro-ministro José Sócrates. Bom dia, obrigado. Sim, é verdade, a detenção do ex-primeiro-ministro José Sócrates revela aqui um grande interesse da comunicação social, mas acho que vale a pena nós pensarmos que a justiça se faz devagar, se faz com prudência, se faz com calma. E a passagem das mentiras para a verdade, a passagem das narrativas e encontrar nas narrativas aquilo que tem substância ou aquilo que não tem substância, leva tempo. E este tempo é essencial e eu creio que é claro que o país está um bocadinho com falta de paciência para com os políticos e para com tantos casos destes, mas a verdade é que se nós queremos uma justiça realmente justa, temos que confiar nos tribunais e devemos esperar e ter paz e calma e deixar que os juízes e os tribunais façam o seu trabalho. E de resto esse apelo à calma e também ao não fazermos juízos precipitados, juízos de valor precipitados, foi uma constante nas reações políticas de ontem a este caso. Foi com alguma surpresa que viu isso? Não, quer-me parecer que há aqui uma grande surpresa da parte da maior parte dos intervenientes políticos do nosso país. Eu não sei se é realmente um bom sinal ou um mau sinal, se as pessoas esperariam estar avisadas antes ou não. A verdade é que os políticos não são casos iguais, exatamente iguais aos outros. Os políticos têm missões que lhes foram confiadas pelo país, por nós enquanto cidadãos. Isso, de resto, está salientado num artigo do Jornal Público hoje. Sim. O facto apesar de sermos todos cidadãos e iguais perante a lei, no caso de políticos há aqui, de certa forma, algumas situações um pouco diferentes, quanto muito pelo mediatismo e por funções de responsabilidade que claro, exercem. Foram-lhes confiadas responsabilidades, foram-lhes confiadas autoridades que que os políticos devem corresponder com um dever de exemplo. É curioso como o Código Penal português não prevê uma quantidade grande de atenuantes, mas não prevê uma agravante no caso de ser provada a culpa e não no caso do engenheiro José Sócrates. Não estou a falar deste caso em concreto, estou a falar de todos os casos concretos de políticos a quem seja confirmada a culpa por parte dos tribunais, e provavelmente no caso do engenheiro José Sócrates isto vai demorar alguns anos, mas no caso de ser confirmada em última instância a sua culpa em algum tipo de crime, pois eu gostava de pensar que o direito português tem uma agravante, porque a ele, mais do que a qualquer outro cidadão, é-lhe exigido o dever de exemplo, o dever de cumprir as funções que lhe foram confiadas com toda a honra. Voltando aqui um bocadinho ainda à questão da impaciência que falávamos há bocado dos portugueses, o facto de o nome de José Sócrates já ter sido associado a outros processos judiciais contribui de certa forma para essa impaciência ou, digamos, para essa pressão maior? Sim, mas o que me quer parecer é que as pessoas que são entrevistadas na rua e com quem falamos gostavam que isto acabasse rápido, gostavam que isto houvesse um passe de mágica, que de repente o processo se resolvesse rapidamente. E as capas dos jornais hoje já apontam quase para factos, não é? 25 milhões, ganha 12 mil euros, já há aqui uma quantidade de factos para que as pessoas julguem rápido. Quando, na verdade, o Estado de Direito se baseia numa justiça que funciona não com base em opiniões, não com base em superficialidades, mas num tempo diferente. E eu creio que a impaciência dos portugueses é justificada, porque a paciência foi gasta ao longo destes tempos, como muito bem a Sara dizia. São já muitos casos e queremos que isto acabe de forma rápida. Mas a verdade é que se nós não tivermos paciência, vamos cometer uma injustiça ainda maior. E, portanto, neste caso, aos tribunais cabe julgar e a nós, enquanto cidadãos, nos cabe, se calhar, infelizmente, mas pelo menos prudentemente, esperar.
José, vamos avançar para outros temas, para um caso que está no Jornal de Notícias de hoje, tem a ver com um padre, a vida de um padre, no mínimo, diferente da maioria dos padres. Eu creio que é um padre igual a muitos outros. Os detratores da Igreja Católica invariavelmente falam na pedofilia e na Inquisição. E depois esquecem-se que há uma quantidade enorme de gente que faz uma loucura que é entregar a vida a uma coisa um bocadinho estranha e depois ainda têm coragem de ser felizes no meio disto. Este homem, que tem 38 anos, vive em Moncorvo, num sítio onde o próprio Correio da Manhã celebra um nascimento neste último ano e espalha a sua alegria, partilha a sua alegria e vive longe dos holofotes, longe da ribalta, vive feliz e isso faz com que ele seja notícia. E eu quero-me parecer que nas diferentes igrejas, e não só na Igreja Católica, há um exército de gente que é capaz de entregar a sua vida a uma missão de ajudar os outros, de espalhar a alegria e que muitas vezes não tem os destaques de primeira página. No caso, era a minha forma de celebrar aqui um bocadinho esta... A notícia é mais a notícia ter sido feita pelo Jornal de Notícias. Ou seja, que alguém se tenha lembrado de alguém que se lembra dos outros. E de esse bom exemplo. Ainda na revista do Correio da Manhã, um exemplo precisamente de como o dinheiro não traz felicidade. Pois, ao que parece, Amélia de Jesus ganhou 41 milhões e perdeu o amor e perdeu a paz que tinha. O dinheiro e a felicidade são duas coisas que normalmente não se conjugam. As pessoas acreditam muito mais que o ter consegue catapultá-las para patamares de existência e de felicidade muito grandes, mas depois, na verdade, o que vemos é que estas pessoas vivem com cada vez mais inimigos perto, os amigos afastam-se, e a verdade é que, quando tentam compensar isto com os bens materiais, a coisa não corre bem. E de resto já não é o primeiro exemplo de euromilionários que acabam em desavenças. Tivemos aquele caso também muito mediático de um casal de namorados que também não acabou da melhor forma. Oh, Sara, mas aqui passa-se exatamente o mesmo, que a dada altura diz-se que já vão para tribunal, a Amélia e o marido, que agora não tenho aqui o nome, Abílio, que já estão a pensar ir para tribunal para fazerem a partilha dos milhões que ainda não gastaram e já com o argumento de que fui eu que registrei, fui eu que dei o número e, portanto, quando chegamos aqui a este ponto não percebemos bem o que é que importa realmente na vida e o que é que importa para ser feliz. A mim creio que acho que é essencial nós percebermos que a felicidade está muito mais em dar a quem falta o essencial. Se nós conseguíssemos fazer chegar o pão a quem tem fome, se conseguíssemos visitar as pessoas que sofrem, visitar os presos que justo ou injustamente estão a passar uma privação de liberdade, nós provavelmente nos deitaríamos com um sorriso muito mais forte, muito mais autêntico e teríamos uma sensação da vida que valeria muito mais a pena do que por termos comprado 2 milhões de euros em qualquer coisa. E de resto, José, esses são ensinamentos e ideais que também transmite neste novo livro, Amor, Silêncios e Tempestade. Reúne, é uma coletânea de crónicas suas que tem vindo a publicar no jornal I. Para quem não costuma ler essas crónicas, de que é que nos falam? Estas crónicas têm tudo menos ensinamentos. Têm os meus exemplos, têm a minha forma de ver a realidade. Eu tento fazer tento fazer uma filosofia algo diferente, tento pensar filosoficamente com alguma profundidade. O meu objetivo é sempre que se entenda, que não compliquemos e que tentar chegar às pessoas e à profundidade da sua experiência através de histórias simples e de uma ligação simples à realidade. Nesse sentido, as crónicas todas as semanas vão tendo um tema diferente. Eu faço uma recolha dos principais ensinamentos, aí sim, dos grandes filósofos, e depois tento explorar aquilo que me parece ser um bom ponto de partida para refletir. Faço isso a partir da minha própria experiência pessoal. Se falo na solidão, e algumas pessoas dizem que têm algum jeito para falar na solidão, no sofrimento, etc. Bem, eu falo na solidão e no sofrimento porque também me sinto muito só, porque também sofro, porque sinto alguma empatia com quem sofre,
porque também vou à procura, muitas vezes, dessas pessoas para saber o que é que sentem e tento escrever a partir daí. Não sou um sábio que traça receitas mágicas, fantásticas, que em casa com o livro você autoajuda-se. Não, a minha mensagem é precisamente em casa com o livro, leia e depois vá ajudar outras pessoas se quer ser feliz. E aqui ficam essas sugestões também. Muito obrigada, José Martins, pela presença nesta revista de imprensa. Um bom domingo. Muito obrigado, Sara.